Jesus querido. Mais uma vez, Pai Celeste, amigo, queremos te agradecer pelas bênçãos infinitas de mais um Evangelho no Lar. Obrigado pelo acolhimento das nossas preces, das nossas súplicas. Obrigado, Senhor, pelo carinho que nos une, pela bênção que nos traz paz. Obrigado por estarmos reunidos, cada um no seu lar, fazendo as suas atividades, mas conectados no Evangelho, conectados nas mensagens renovadoras do bem, que nos levam adiante, que nos dão força para seguir, que nos auxiliam a estarmos em paz. Seja conosco, Senhor, nos iluminando eternamente. Que assim seja. Vamos lá, né? Mas sempre com muito carinho, porque o Evangelho dá a chacoalhada do bem. Hoje, nós vamos estudar, meus amigos, o livro Vinha de Luz. Olha que beleza, esse tesouro do Espírito de Emmanuel, outro tesouro do Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso amado Chico Xavier. E hoje eu vou estudar com vocês o capítulo 108. 108. 108 do Vinha de Luz. Te preparem, te preparem. Tchan, 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 tchan. Vou tirar um pouquinho aqui os comentários, aí já já a gente volta, tá certo? Para todo mundo prestar atenção aqui no texto. O nome do capítulo é Operemos em Cristo. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, em sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Vamos lá. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Quer dizer, se você faz o bem e está esperando o resultado do bem que você fez, isso vai te dar problema. Emmanuel já começa de cara, logo no primeiro parágrafo. Você está ajudando alguém? Você quer ver o retorno da tua ajuda? Você vai se frustrar. Você está fazendo bem? Tá. Você está doido para ver o retorno? Você vai ficar chateado. Isso vai te atrapalhar. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão e melhoria, somos suscetíveis de paralisar as nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, vamos distribuir o bem, entregando as nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É muito perigoso, fala Emmanuel, estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos mais nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Ó, já já eu leio o resto. Bem, de cara Emmanuel está dizendo aqui, se você faz o bem, a única solução é entregar para Deus o tempo do resultado do bem que você está fazendo, né? Porque quando a gente faz o bem, mas a gente fica com aquela expectativa, sabe? Ai, tomara que fulano me agradeça. Ai, por exemplo, você, sei lá, um exemplo, sei lá, você chamou uma pessoa para assistir aqui o Evangelho lá. Aí na sua cabeça você, poxa, tomara que a pessoa venha. Aí a pessoa vem, talvez ela não goste, é um direito dela, né? E você fala, poxa, mas fulano não me falou nada. Às vezes você cede, às vezes você vai, ajuda uma pessoa que está em estado de necessidade, dá um conselho para ela. Beltrano, não faz assim, faz assado. Você fica esperando que a pessoa fique entusiasmada que nem você. Às vezes ela não está no tempo dela, não é? Gente, é muito interessante. A minha história com as pílulas mostra exatamente isso. Sempre chega essas histórias. A equipe está de prova disso, porque a equipe que vê os e-mails primeiro, né? Sempre chegam os e-mails, as mensagens do pessoal de vocês que escutam as pílulas inspiradoras,
E o pessoal contando, Ricardo, eu enviava pílula para minha filha, ela detestava, era assim, nem gostava do seu bom dia, né? Agora ela não fica sem. Eu enviava para o meu marido, para o fulano, para o ciclano e tal, e não gostava. Agora ele escuta, ela escuta, aqui em casa a gente faz o evangelho junto, né? Tem sempre essas histórias lindas. Mas o que me chama a atenção nisso? É a pessoa que mesmo recebendo crítica, mesmo o familiar, um amigo, sei lá, não gostando, não sei, por algum motivo, porque eu nunca pedi para ninguém ficar mandando para ninguém encher a paciência de ninguém, né? Nunca pedi isso, nem nunca vou, né? Eu penso assim, quem está pronto e quem achar que faz sentido esse trabalho que a gente faz, puxa vida, vai ser muito bem-vindo, né? Mas, ó, naturalmente, nada é para todo mundo, né? Só Deus é para todo mundo. Mas eu fico feliz, não vou mentir. Quando a mãe fala assim, eu insisti com a minha filha, e aí teve um dia que ela estava passando por um problema e pum, aconteceu isso em Fortaleza. Uma mãe, e quem me contou a história foi a filha, ela mandou mensagem, né, que a mãe dela vivia mandando a pílula para ela, e ela xingava a mãe, eu não quero ver essas coisas. Parece que era uma moça muito complicada, entregue a vícios e tal, e ela estava noiva. E aí, infelizmente, né, houve um acidente de trânsito e o noivo dela desencarnou. Nossa, imagina que coisa, que pancada existencial. Então, no meio da dor extrema, a mãezinha dela encontrou uma pílula, não sei qual foi, né? Só falou, minha mãe mandou uma pílula, ela estava de madrugada, sem dormir na casa dela, e aí a mãe mandou a pílula. E ela não tinha escutado. E aí ela falou que ela acordou de madrugada, e como ela estava muito sofrida, tipo assim, não tem mais nada para perder, foi assim mesmo. E ela foi lá escutar a mensagem que a mãe tinha mandado. E era uma pílula do evangelho, era uma pílula inspiradora. E aí, naquele momento, conectou com ela. Naquele instante, grudou na alma dela. Sabe o plugue, a tomada, quando acerta? Deu certo. E aí ela nunca mais parou de escutar. E aí ela falava, na mensagem que ela mandou para mim, que ela agradecia a mãe por não ter desistido dela. Mas olha que legal. Imagina só, quando você faz um bem para quem quer que seja, você fica esperando o retorno. Sabe aquela história? Você vai dar uma esmola para alguém, né? Um dinheiro, você vai doar para alguém. Aí você fala, nossa, fulano é mal agradecido, não me fala nada. Né? Gente, o bem que a gente faz, a gente não tem que se vangloriar dele. A gente já falou disso aqui, nós já fizemos um evangelho só sobre isso. Né? A gente não deve se sentir melhor do que ninguém. A graça é de Deus. E o tempo do retorno desse bem é mais de Deus ainda. Sabe aquela história? Vamos lá, quem aplica passes? Eu, durante muito tempo, aliás, eu sinto uma saudade dessa época, diga-se de passagem, eu fazia visita em hospitais, né? Era um outro momento da minha vida, eu tinha mais condição de fazer isso, mas assim, era muito bom, muito, muito bom. Né? Eu falo assim, o povo diz, Ricardo, isso é muito estranho, eu sou mesmo. Pô, eu gosto de onde as pessoas não gostam, porque eu acho que é onde o povo mais precisa. Eu gosto de ir a cemitério, né? Apesar de tudo, eu fico vibrando pelos espíritos que estão apegados à matéria, porque, enfim, tem muitos ali, né, por aqueles que estão lá, o povo não gosta. Eu gosto de hospitais, as pessoas não gostam. Gente, é um privilégio você estar no hospital fazendo visita, né? O problema é você estar lá como paciente. Um dia você vai estar provavelmente como paciente. E se eu tiver, eu vou gostar de alguém que chegue lá e faça uma oração para mim. Né? Prisões, né? Tem muito tempo que eu não vou na prisão, mas assim, eu acho muito importante fazer um trabalho por quem está preso, que por motivos óbvios, né, gera uma resistência na nossa parte, mas Jesus fala para nós, né? Que aquele que tiver fome, que a gente der de comer, de beber, quando tiver preso e visitar, né, que tiver com frio, a gente der roupa, é a ele que nós vamos estar fazendo. Então, se você faz um trabalho qualquer, esquece o retorno. Então, eu estou tocando nesse assunto porque na época que eu ia nos hospitais, principalmente, a gente aplicava muito passe nos pacientes, né? Eu aplicava o passe. É lógico, você fica lá pensando, será que o passe vai funcionar? Gente, eu tinha 20 e poucos anos, né? Cabeça pequena ainda. E aí, assim, será que o passe vai funcionar? Como se, abre aspas, o passe funcionar tivesse que ser uma coisa instantânea, como se fosse assim. Meu Deus, óbvio que não. Se você está orando por alguém, a sua oração tem que colocar na mão de Deus. Faça a tua parte. Você vai lá e entrega. Senhor, eu estou entregando essa oração por essa pessoa. É a tua doação pela pessoa. Ó, Senhor, eu estou entregando esse passe. Se você é da igreja messiânica, você vai falar, estou entregando esse jorei. Não é assim? Se você é reikiano, você vai falar, estou aplicando reiki. Você está doando, é o que importa. A forma como essa energia vai ser trabalhada, a forma como essa energia vai ser conduzida, Deus é quem sabe. Você entende isso? Na hora que a gente está, por exemplo, vibrando, né? Não tem como, vocês sabem disso, então eu estava lá no cemitério.
Ontem, antes de vir para cá, né, no enterro do meu pai, estava, obviamente, pedindo a Deus por ele, pelo desenlace, né, do espírito do corpo, desde quando ele desencarnou, mas pedindo também por aqueles outros que estavam ali ao redor e, infelizmente, estavam apegados à vida material. Porque fica, né? Tem muitas pessoas, eu falei disso na pílula hoje, não sei se vocês escutaram, deixa eu até abrir aqui para ouvir vocês um pouquinho. Eu até gravei a pílula hoje falando sobre isso. Muita gente tem dúvidas sobre o que acontece depois da morte, né? E a vida não acaba, definitivamente não acaba, não acaba mesmo, né? A vida continua e continua profunda, aí é que continua mesmo, né? E aí no meio desse processo todo, às vezes a gente se esquece da prece. E você pode fazer uma prece por quem quer que seja. Você não sabe aonde a prece vai chegar, você não sabe como a prece vai surtir efeito, mas você pode fazer a prece. É isso que Emmanuel está falando aqui. O que nos cabe é semear. Deus vai fazer com que o fruto dessa semeadura venha na hora certa. E vamos lembrar umas coisas, meus amigos. Muitas vezes nós não vamos ver o fruto dessa semeadura. Tem um ditado, né? Lá em Israel, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque a tamareira demora mais de 100 anos para ela poder começar a dar as tâmaras, né? Então, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então, quando a gente colhe hoje as tâmaras e fala, nossa, não sei se você já comeu tâmara, docinha, uma delícia, né? Tâmara com morango, então, eu falo que parece Ferrero Rocher. Você pega a tâmara, ela é bem doce, você coloca um morango assim, delícia. Mas quem plantou tâmara teve a generosidade de fazer isso numa época sabendo que não iria colher. Ela plantou para a geração seguinte. Percebe isso? Então, fazer o bem sem olhar a quem é fundamental. Só que fazer o bem sem esperar retorno é mais ainda. Imagina só, a senhora ou o senhor tem um filho difícil, que é dependente químico, que está te dando uma dor de cabeça horrorosa, te fazendo sofrer muito. Você fala, meu Deus, onde foi que eu errei? E de repente você talvez não tenha até errado em nada. Infelizmente é a escolha que a outra pessoa faz. Mas você está lá, semeando luz, semeando paz, dando conselho, abrindo o coração. Olha, eu estou aqui, né? Tá todo mundo bem. Enfim, você especificamente está ali, trabalhando a luz. Aí você fala, poxa, mas a pessoa não abre a cabeça, né? É porque ela não tem uma chave como essa. É o evangelho, gente. Às vezes a pessoa não está pronta para o evangelho, ela não consegue abrir a cabeça e nem o coração. Não está pronta ainda. Mas você está semeando. E você pode ter certeza que um dia, tudo aquilo que você fez, cada oração, cada atitude de amor, cada gesto de carinho que você fez, vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Um dia ela vai acordar, um dia ela vai perceber, percebe? Então, eu sei que é frustrante às vezes isso, né? Você está fazendo bem, está ajudando as pessoas e de repente a pessoa nem te dá obrigado. Você fala, não é possível. Ai, não, onde meu marido é difícil demais, assim? Eu vou lá, faço comida para ele, arrumo a casa, poxa, ele quer namorar comigo, eu vou lá, fico cheirosinha, bonitinha, né? Para poder namorar com ele. E às vezes ele é um brutamontes, às vezes é uma pessoa insensível, não agradece nada, não retribui. Mas você está fazendo sua parte como mulher, de maneira digna. Se você é uma mulher que trabalha fora, eu ainda trabalho fora, tenho jornada tripla, cuido dos filhos, mas ninguém me reconhece, mas a sua consciência te reconhece. Vamos pegar o outro lado, né? De repente você é o marido, pensando numa família, né, tradicional, você é o marido. Você fala lá, poxa, eu trabalho pra caramba, minha mulher não me elogia, não me dá apoio, eu me esforço demais para estar fazendo de tudo, para não deixar faltar nada em casa, para estar junto dos filhos e assim por diante. Mas a minha esposa não me dá carinho, ela é muito difícil, ela é assim, ela é assado, mas você está fazendo sua parte. Gente, a nossa grande questão é a gente fazer a nossa parte. Porque realmente o retorno que vem do outro é complicado porque pertence ao tempo de despertamento do outro. Mas a semeadura que a gente faz pertence a cada um de nós. Então, quando nós estamos semeando, quando nós estamos fazendo a nossa parte, né, meus amigos? Essa paz que a gente procura, ela vai se alargando, ela vai se ampliando. Por isso, nunca desista de fazer a sua parte. Nunca desista de fazer a sua parte. Jamais, jamais, nunca desista.
né? E olha que legal, eu estava esperando alguém comentar isso. Olha, a fala da Alba aqui, ó. Fazendo sua parte como mulher, soou um pouco palavras de machismo. Cuidado, com todo respeito, Alba, não, cuidado você. Porque às vezes a gente confunde as coisas. Todo mundo tem um papel no mundo, sim. A mulher tem um papel dela, o homem tem um papel dela, sim. Machismo é o homem achar que a mulher é inferior a ele, não entendeu? Do mesmo jeito que feminismo é a mulher achar que ela é superior ao homem. Não confunda as coisas, meu anjo querido, não é? Todo mundo tem um papel. A mãe não tem um papel? E aí nós vamos falar que quando a gente descreve um papel tradicional da mãe, que quando a mãe fica feliz, isso é desrespeito ao papel da mãe? Não, não é. A maioria das mulheres que estão aqui nos assistindo agora são donas de casa, trabalham fora, têm maridos, têm dificuldades. Isso não é machismo, meu anjo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é o reconhecimento do papel que ela faz. Do mesmo jeito que não é feminismo quando a mulher chega e fala, poxa, eu esperava muito que o meu marido me desse apoio, não é? Ninguém fala que é feminismo isso quando fala, meu marido não me dá apoio, meu marido não me dá segurança, meu feminismo não está... Não, pelo contrário, pelo contrário. Tanto homens quanto mulheres, meus amigos queridos, estão em sintonia, em similaridade. Pode ter certeza que não tem nenhuma palavra de machismo que sai da minha boca ou do meu coração, e nem de feminismo, porque eu não sou nem a favor de um ponto nem de outro, mas do equilíbrio. Não é? Então nós temos o nosso papel e aprender a respeitar o nosso papel, honrar o nosso papel é libertador. É importante, eu não gosto de deixar passar esses comentários muito importantes, porque eu respeito, gente, a opinião de vocês, né? Senão eu fingir que não estava aqui, não é isso? Ah, não vi nada e passou. Não, eu respeito muito. Obrigado, viu, por você ter feito esse comentário. Porque às vezes a gente confunde os conceitos, né? Mas enfim, feito o esclarecimento, voltemos ao nosso tema principal. O que acontece, gente? Cada um de nós tem o seu papel no mundo. E o seu papel é fazer o seu melhor. Eu vou fazer o meu melhor como filho, como pai, como amigo. Eu tenho que tentar, mas eu não posso criar a expectativa de que quem está do meu lado vai reconhecer o meu melhor. E isso, gente, faz uma diferença gigantesca, não é? Eu preciso fazer o meu melhor. E é disso que nosso Emmanuel está falando, a importância da gente fazer o nosso melhor. Se você não estiver apto a fazer o seu melhor, você vai ficar esperando o reconhecimento que vem dos outros. Por isso a gente confunde tantos conceitos. Por isso, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de aceitar que nós temos coisas lindas para poder fazer, de compreender o nosso papel no mundo. Gente, todos nós temos papéis no mundo, eles são voláteis. Vou te dar um exemplo. Eu conheci uma moça, muitos anos atrás, da cidade de Betim, né? Ela cuidou da mãe durante 30 anos, né? Não era bem uma moça, eu falo moça porque ela era muito jovem, ela não parecia ter a idade que tinha. Ela cuidou da mãe, a mãe doente. Imagina você, uma filha, cuidar da sua mãe durante 30 anos. Então, desde os 9, 10 anos, né, parece que o pai desencarnou, e ela era a filha mais velha, a mãe era alcoólatra, a mãe tinha um monte de doenças físicas e espirituais. E essa senhora, essa moça, vai, ser justo com ela, era muito jovem. Ela cuidou da mãe durante 30 e poucos anos. Ela abriu mão de casar, ela abriu mão de ter uma vida afetiva, ela abriu mão, ela quis fazer isso, não é? E ela falava, esse é meu papel. Eu me lembro que ela ia no tratamento espiritual, conversava com o médico espiritual que trabalha conosco, e ela falava, doutor, eu sofro muito, né? Porque eu quero ver minha mãe bem, mas eu estou feliz de estar lá junto com a minha mãe. Veja, ela viveu esse papel. E ela aprendeu a não esperar o retorno da mãe. Que a mãe não dava conta de dar o retorno a ela. O que seria esse retorno? A mãe melhorar, largar o vício, né? A mãe se sentir mais livre. Mas ela aprendeu a ter a sabedoria de não parar a vida dela emocionalmente por causa da mãe. Isso que é difícil, essa diferença, né? Que ela fez a escolha. Ela falou, não quero casar, não quero namorar. Ela não sentia falta, então ela não sofreu com isso. Mas ela saía com as amigas, ela estudava, né, a parte espiritual. Às vezes a mãe fazia chantagem, você vai sair de casa e vai me deixar sozinha. Vou, mamãe? Vou sim, se precisar, tem meu celular. Muito bem. Entendeu? Não se deixava levar pela chantagem emocional da mãe, mas ela voltava e estava lá do lado da mãe. Bem, a mãe desencarnou, né? E eu me lembro bem do dia que ela voltou lá, a mãe tinha desencarnado, e como essa moça estava com a consciência em paz. Ela estava com a alma leve, não é? E aí o doutor botou a mão em cima do, né, da destra dela
e saiu uma luz linda, gente, uma linda, assim, nessa região, assim, né? Uma luz irradiava do peito daquela moça, do coração dela, do chakra cardíaco dela. Era uma luz de leveza, de gratidão, sabe? Ela entendeu, ela cumpriu o papel dela naquele momento de poder ser instrumento de luz divina. Olha que coisa mais bonita. É isso, gente. Nós temos papéis, sim. Todos nós temos, e são sagrados. E são sagrados. O filho tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, a mulher tem um papel, o homem tem um papel, né? O cão tem um papel, o passarinho tem um papel na vida. A gente pode trocar papéis. Nada impede que a gente troque papéis, não é? Hoje, por exemplo, tem lares que quem trabalha fora é a mulher e o homem é que cuida da casa. Mas isso tem que ser feito de maneira leve, né? De maneira tranquila. E a gente tem muitos papéis diferentes, eles vão sendo trocados. Mas se você criar expectativa, olha o texto, de que o outro tem que reconhecer você, se você se apegar a isso para fazer o bem, você vai sofrer. Você vai trocar teu papel, você vai viver seu papel e vai viver sofrendo. Imagina quantos médicos generosos atendem os pacientes e muito paciente nem volta para dar obrigado. É verdade isso. Que a gente costuma falar do oposto, né? Bora lá. Hashtag papo reto aqui, ó. Papo reto. A gente costuma falar do oposto. A gente xinga, nossa, o médico foi frio, não é assim? Nem olhou para mim. O médico me atendeu em 2, 3 minutos. Realmente, infelizmente, existem muitos atendimentos médicos que não deveriam ser feitos dessa forma. Mas o oposto é verdadeiro. Tem muita gente mal educada, muita gente maledicente, muita gente ansiosa que é incapaz de reconhecer com gratidão um bom atendimento médico de funcionário público. Não é verdade? Porque eu estou falando isso que muita gente reclama, né? Funcionário público é A, B e C. Como assim? Eu conheço muitos funcionários públicos que são batalhadores, são dignos, gigantes do bem. Não é? Se esforçam enormemente para cumprir o seu papel. E aí, às vezes, a gente não fala obrigado. Não é verdade? Aí imagina, você é um funcionário público fazendo o teu papel e as pessoas são atendidas, se você faz com uma carinha, a pessoa vai virar as costas para você e nem tchum. Porque na cabeça dela fala, funcionário público está fazendo mais que a sua obrigação. Olha que pensamento pequeno de quem pensa assim, né? Mas você vai encontrar pessoas que pensam assim. Não tem problema, continue fazendo bem assim mesmo. Continue sendo honesto assim mesmo. Porque, gente, tem uma fala de Madre Teresa de Calcutá belíssima para todos nós, né? Nossa amada Madre Teresa dizia: nossa grande satisfação é entre nós e Deus. A nossa grande relação é entre nós e Deus. Nunca é entre nós e os homens. Então não adianta você querer que os outros entendam a vida que você tem. Você que tem que compreender a sua vida. Não adianta você querer que os outros aplaudam as coisas que você faz. Você que tem que estar em paz com a sua consciência para saber se você próprio aplaude aquilo que você faz. Entende? Não adianta esperar que a gente tenha o retorno da semente que você planta e que vai nascer imediatamente. O importante é você ter consciência da importância de semear. Porque quando a gente aprende a semear, a semente belíssima, gente, cresce e faz um processo gigantesco para todos nós. Isso, com certeza, faz uma diferença enorme. Agora, é fácil? Claro que não, né? Lógico que não. Eu sei que não é. Você acha que é fácil para mim? Lógico que não é. Para você, não é. Para a gente. A gente espera reconhecimento. Espera. Não espera? Espera. A gente quer um obrigadozinho? Quer esperar. Mas não faça isso não, viu? Vai educando tua mente, teu coração aí, porque senão nós vamos sofrer. Deixa eu terminar de ler o texto, porque ele vale muito a pena. Ó. Preste atenção, né, no pomicultor sensato. Preparemos a terra auxiliando e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes de mudas valiosas. O serviço mais importante vai caber ao Senhor da vida. Ele vai cuidar das circunstâncias favoráveis ao espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou nos anulará o serviço, através dos processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. Lembre-se, o pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalhe sempre, a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele,
sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Gente, Emmanuel termina o texto de uma maneira maravilhosa. Para quem chegou agora, ó, estamos estudando o livro Vinha de Luz, capítulo 108. Emmanuel deu o exemplo daquele que cuida de um pomar, né? Qual que é o papel de quem cuida de um pomar? Preparar a terra e jogar a semente. Mas a partir daí é o tempo, se chove, não chove, você joga uma aguinha, que vai perfeitamente nos ajudar no processo da colheita. Então tem sementes que vão germinar, tem sementes que não vai, não é? Vocês gostam daquela música O Homem, não é? Que a gente toca do Roberto Carlos, aquela música lindíssima, não é? Ele fala um dia, né? Um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, né? Tinha no olhar uma oração, na sua falar doce, sua mais doce canção que já se ouviu. Pois é, no finalzinho da estrofe fala: ele um dia vai voltar e pelos mesmos campos caminhar, né? E vai colher as sementes que plantou e chorar pelas sementes que perdeu. É mais ou menos isso. Algumas sementes se perdem, outras sementes se aproveitam, mas aquele que planta está lá. Então, aprender a fazer o bem, gente, sem esperar retorno, é uma libertação para a nossa alma. Porque você vai se libertar de frustrações enormes na tua vida. Você já imaginou se Jesus tivesse feito o bem esperando o retorno da gente? Ai, ai, não é? Imagina se Jesus tivesse feito bem esperando o retorno da gente. Oh, meus amigos, difícil, né? Com certeza. Então, vamos tomar muito cuidado. Vamos tomar muito cuidado, né? Para que a gente não se apegue a coisas que não façam sentido e para que a gente preste atenção na essência. Essa é que é a ideia. Esse é que é o objetivo. Não é verdade? E como? Ai, ai. Pois é, meus amigos. A gente perde tempo com tanta bobagem, né? Nossa. Aí a vida passa, passa. E aí, de repente, chega a hora da gente retornar para a pátria espiritual. E a vida passou. E a vida passou. E a vida passou. Lembramos disso com muito carinho. Não é verdade? Muito bom. Meus amigos amados e queridos, vamos ler nosso tarô, né, com todo carinho, para a gente poder fechar nosso evangelho maravilhoso de hoje. Agradecendo o Emmanuel aqui, né, mais um texto fantástico que nós temos, né? Oh, ó. Tchan, 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 tchan. Cavaleiro de Copas. Hum. Ó, esse é um momento, gente, muito importante de você começar a cultivar novos projetos, né? Simples, tranquilos, mas que possam te trazer uma grande realização. Quer dizer, é o momento da gente abrir a mente, acho que para essas coisas todas, e a gente começar a fazer pequenos progressos, né? Onde nós estamos. Se você for capaz de fazer isso sem ficar escutando aqui as coisas e as críticas que as outras pessoas fazem, definitivamente você vai ter muita energia do teu lado, uma esperança gigantesca te abraçando e te levando aonde você tende a chegar. Olha que bênção, gente. Olha que mensagem maravilhosa que nós temos aqui, ó. Esse é o momento em que nós estamos tendo o convite para cultivarmos um estado de espírito mais elevado, né? Cultivando coisas novas, projetos novos, nos libertarmos. Consequentemente, para isso a gente se libertar, a gente tem que parar de ouvir coisas que a gente não deve, né? Ouvir o barulho mental, ouvir fofoca, fuxico, sabe? Acalmar a nossa mente, acalmar o pensamento negativo e, consequentemente, se a gente fizer isso, uma esperança gigantesca vai te tomar, né? Vai te levar aonde quer que você esteja. Bonito ou não é? Que coisa, hein, gente? Que coisa. Tarô nunca erra, ó. Vinha de luz. Mestre querido,
Uma vez mais te agradecemos pela presença amiga desses benfeitores do bem, nos abraçando, nos iluminando, nos guiando. Obrigado, Senhor, pela graça de estender às nossas almas e às nossas vidas o direito de reiniciarmos, de recomeçarmos, a possibilidade de superarmos os nossos medos, de vencermos a nós mesmos e de sermos pessoas melhores. Obrigado, Senhor, por termos a graça infinita da Tua fé a nos guiar, a nos libertar das expectativas, nos ensinando a fazer o bem sem olhar a quem, nos ensinando a fazer o bem sem esperar retorno de ninguém. Obrigado, Senhor. Que a imensidão profunda da vossa luz e da vossa paz possa ser presente junto com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Ah, Senhor, desculpa, ia esquecendo, fluidifica as águas dos meus irmãos. Eu sei que eu não preciso pedir, que já está fluidificado, mas fluidifica as águas dos meus irmãos em todos os lares deste planeta que estão juntinhos conosco e, obviamente, abençoe seus familiares, as pessoas queridas e amadas, para que o coração de cada um de nós fique leve, sereno e em paz. Que assim seja. Namastê. Amém. Amém. Ai, gente, coisa boa, que coisa boa.